Quando aceitamos Jesus e passamos a congregar em uma igreja, nós somos chamados de ovelhas, não é? Muitas vezes. Porém, a gente não pode esquecer de um questionamento na nossa vida cristã, que é o seguinte: será que eu sou uma ovelha mesmo ou apenas uma cabra? E se você não entendeu do que eu estou me referindo, vamos ler Mateus 25, versículo 31. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Então aqui, quando Jesus ele fala do juízo, ele fala de divisão, tá? Ele utiliza um trabalho bastante comum da época, que era de pastor. E o pastor não cuidava apenas de ovelhas, como muitas pessoas pensam, né? Ele cuidava de outros animais também, cabras, bodes, bovinos e no geral, etc. Mas vamos nos concentrar apenas nas ovelhas e nas cabras. Quando era durante o dia, as ovelhas e as cabras ficavam juntas no mesmo pasto, tá? Livres. Porém, quando anoitecia, o pastor tinha que separar as ovelhas das cabras. E por que essa divisão? Porque as ovelhas e as cabras elas têm características biológicas, físicas e comportamentais que são diferentes, no geral. Um exemplo de diferença física, claro, é que as ovelhas elas têm uma pelagem muito mais densa. Então elas podiam elas suportavam ficar ao ar livre por mais tempo, né? À noite, o ar livre à noite era muito mais frio, então elas podiam ficar no pasto. Enquanto as cabras, elas tinham que ser direcionadas para outro local porque elas não iam suportar o frio. Isso é um exemplo. E eu não vou me concentrar aqui sobre diferenças físicas, tá? Porque diferenças físicas não vai determinar realmente com precisão se uma pessoa é cristã de verdade ou não. Por quê? Lá em Mateus 23, Jesus ele fala assim, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Então é o seguinte, gente. Jesus ele fala que os fariseus eles tinham um exterior, que eles apresentavam uma coisa. E as pessoas, elas no geral fingem também. Pessoas que não são cristãs verdadeiras, elas vão fingir um exterior que não existe. Então, eu vou usar um exemplo aqui. Um exemplo bem chulo para mostrar por que a gente não deve se basear no exterior, no físico da pessoa. Por quê? Tem pessoas que acreditam assim. A fulaninha ali, ela está usando saia até o pé. E a fulaninha ali está usando calça. Logo, quem é mais crente é a fulaninha que está usando saia. E isso não determina nada, de jeito nenhum. Por quê? A fulaninha que está usando saia pode muito bem estar afundada na iniquidade. E a fulaninha que está usando calça pode muito bem estar em santidade. E aí? Entendeu? Então, a característica física, a diferença física não deve ser o alvo. O que deve ser o alvo é o comportamento, são as atitudes. Tanto que quando Jesus ele fala, você quer reconhecer quem é falso profeta? Olha as atitudes dele. Ele não fala isso exatamente, mas é o que dá para entender da mensagem do versículo. Jesus ele manda a gente olhar as atitudes, a gente olhar os frutos das pessoas. Então, esse vídeo não é só para você olhar, discernir quem é cristão de verdade e quem não é. É importante. Mas é importante também você descobrir por si mesmo se você é uma ovelha ou se você é uma cabra. Então, vamos nos concentrar apenas nas diferenças comportamentais, ok? Primeiro, a cabra ela tem um comportamento e a ovelha ela tem outro. Por exemplo, imagine agora. Você já viu em algum lugar um vídeo no TikTok, no Instagram, em qualquer lugar que seja, na reportagem, uma ovelha atacando alguém? Uma ovelha correndo atrás de um homem, de uma mulher, de uma criança, para atacar? Eu nunca vi. E eu acho que é impossível até imaginar, né? Agora, uma cabra, um bode, imagina aí. Não é nem difícil. Outro dia mesmo eu vi uma cabra, foi um bode correndo atrás de um homem. Então, assim, eu tô falando bode também, tá? Porque tem outras versões que não usam cabra, usam bode, então eu tô citando também.
Então você percebe que tem coisa que para ovelha é algo até difícil de imaginar e coisa que é para cabra que é muito fácil de imaginar. Isso significa que nosso imaginário cotidiano, a gente sabe que ovelhas têm um comportamento e cabras têm outro. Isso a gente viu desde quando a gente era criança até a fase adulta. Então, na nossa vida real humana, a gente também consegue perceber isso. Por exemplo, como pessoas não cristãs veem pessoas cristãs fazendo coisas que na mente deles, no imaginário deles, não bate com a virtude cristã, eles ficam logo assim. Por quê? Não por exigir perfeição, mas porque a gente acredita no nosso imaginário que os cristãos eles têm um comportamento específico, uma virtude específica de uma pessoa que não é cristã. Então existe esse imaginário. E por que você não prestou atenção nisso? Por que você não presta atenção nisso? A gente precisa prestar atenção nos nossos comportamentos e como eles estão sendo para as pessoas. Será que a gente está fazendo coisas que parecem mais que a gente é uma ovelha, que a gente é uma pessoa cristã mesmo, ou que a gente é uma cabra, que a gente é um descrente? Então é algo que a gente precisa pensar. E quais são esses comportamentos? Né? Quais são esses comportamentos? Eu vou citar os comportamentos da ovelha. A ovelha, como eu falei, você percebe que ela é mansa, né? Ela é mais dócil. E a ovelha, agora eu tô falando de animal, tá, gente? Eu tô falando de animal. A ovelha, ela tem um comportamento que é muito específico, que diz, supõe-se que na seleção natural, a ovelha, ela sobreviveu por mais tempo estando em bando, estando em grupo e sendo liderada. Então, a ovelha, ela sabe que ela precisa de um líder. E quando o líder morre, ou se dispersa, ou acontece alguma coisa, as ovelhas, elas ficam desesperadas. Elas se dispersam, elas precisam viver em grupo e elas precisam ter um líder. Então, essa é uma característica das ovelhas. E essa também é uma característica para nós, seres humanos. Nós, primeira coisa, para você saber se você é uma ovelha, você tem ciência de que precisa estar na igreja, congregar em uma igreja, ter um grupo cristão que te apoia na sua caminhada, e você tem ciência de que tem um líder. Tanto um líder aqui na terra, que é o seu pastor, a sua liderança, quanto o seu líder eterno, que é Jesus, o seu pastor. Então, essas duas características são muito importantes para as ovelhas, para os animais, né? E são importantes para a gente. E a primeira coisa que você precisa observar, tá bom, eu entendo que a igreja é importante, eu congrego na igreja, eu participo da obra, eu cuido dos meus irmãos, eu ajudo eles, me ajudam, eu reconheço a autoridade do meu pastor, eu reconheço a autoridade de Jesus na minha vida. E agora? Então isso significa o quê? Eu percebi que eu preciso ter uma igreja assim. Eu percebi que eu ajudo meus irmãos me ajudam, eu convivo com as pessoas, com meus irmãos da igreja, eu participo da obra, vou a cultos e etc. Eu reconheço a autoridade do meu pastor, eu reconheço a autoridade da minha liderança, eu reconheço a autoridade do obreiro, da obreira, do meu pastor Jesus, que dirige a minha vida. Então, eu estou cumprindo esses dois, então eu sou ovelha, certo? Não para por aí. Tem outros comportamentos que são mais internos, são bem internos, que são o seguinte: a ovelha, ela pode ser representada por comportamentos suaves, vamos dizer assim, comportamentos dóceis. E se a gente tratar de humanos, quais comportamentos seriam esses? Então a gente vai ler Gálatas 5, versículo 22 até o 25. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Ou seja, a pessoa que ela é ovelha, ela tem estes comportamentos aqui. Não significa que ela não erra, tá? Mas isso significa que ela tem atitudes de alegria. Ela é uma pessoa alegre. É uma pessoa que produz a paz, que ela tem domínio próprio, é uma pessoa que tem longanimidade. Essa tradução aqui é a NTLH, mas eu acredito que para esse texto é melhor vocês olharem uma Almeida, tá? Então, ela tem mansidão, na Almeida fala de mansidão, que é uma característica da ovelha, tá? Então, como eu vou saber se eu sou uma ovelha? Olhando os frutos do Espírito. Você tem os frutos do Espírito? Se você não tiver os frutos do Espírito, você
não pode ser considerado uma ovelha. Você não tem atitude de uma ovelha. Mas isso significa que eu vou ficar cabra para sempre? Calma, não é isso. Para você ser uma ovelha, ter a atitude de uma ovelha, parecer uma ovelha, você precisa ter os frutos do Espírito. E aqui, no versículo 24, diz o seguinte: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Ou seja, quando você aceita Jesus, você não pode ficar do mesmo jeito. Você precisa estar em um processo de santidade e santificação. As pessoas logo vão notar isso em você, tá? Que é esse processo de renovação, de santificação. As pessoas vão perceber isso. Segunda coisa, continuando o versículo: junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Versículo 25, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Você precisa deixar que o Espírito Santo controle e dirija a sua vida, pois é dessa forma que você vai produzir os frutos do Espírito e vai ficar claro. Você vai ser uma carta aberta para as pessoas ao seu redor, que você é uma mulher cristã, que você é um cristão, que você é uma pessoa de Deus verdadeiramente. Quando as pessoas percebem isso, aquelas pessoas honestas que você conhece, elas vão te respeitar como cristão. Elas vão te respeitar como cristão. Elas vão ver Cristo em você e elas vão ser chamadas para isso também. Não é só sobre o meu eu, é sobre eu transparecer Cristo. Quando eu transpareço Cristo, outras pessoas também são levadas para Cristo. E isso também alegra o coração de Deus, alegra o coração de Deus, porque Ele quer ver o seu filho santificado. E não quer ver seu filho manchado na iniquidade, no pecado. E Ele também quer ver outras pessoas sendo levadas para a salvação. Então, essas são as atitudes de uma ovelha. Então você precisa observar essas três coisas: comunidade, liderança e frutos do Espírito. Analise essas três coisas na sua vida, peça a Jesus, peça ao Espírito Santo discernimento, peça ao Espírito Santo que lhe mostre o que você tem errado, quais são as atitudes que você tem tomado durante seus dias, suas semanas, e comece a analisar, porque às vezes Jesus já está falando, as pessoas já estão falando com você, que você não tem domínio próprio, que você está na imoralidade sexual, que você está assim, que você está assado, e você não está percebendo, você está assim, ó, com os ouvidos tampados, você não está percebendo. Mas esse vídeo aqui é uma mensagem para a sua vida, é para te despertar. Você não pode ficar do jeito que você está. Você precisa ser santificado, você precisa produzir os frutos do Espírito, e aí sim você vai ser uma ovelha. Você não vai ser uma cabra, nem uma pessoa que tem uma aparência externa de santidade, mas por dentro é vazia. Por dentro só tem ossos de mortos e podridão. Então eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e tchau, tchau!